Lucas capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus, coloque esse momento diante do Senhor, peça para Ele: Senhor, fala comigo, fala ao meu coração, ministra a tua vontade, ó Deus. Pai, a tua palavra foi lida e meditaremos nela agora. Uma palavra poderosa, viva, eficaz. Uma palavra que não volta para ti sem antes realizar aquilo que o Senhor deseja. Ainda contamos com a ação do teu Espírito, que ministra, que nos ensina, que completa aquilo que porventura não for falado, não for mencionado, mas o teu Espírito é aquele que nos ensina a cada dia. Em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez. Amém. Amém, glória a Deus. Essa é uma das histórias que mais me chama a atenção, até porque é uma história que fala de salvação. Não que as outras não sejam importantes, onde Jesus curou, onde Jesus manifestou um milagre. Claro, tudo isso demonstra, tudo isso atesta o poder do nosso Senhor. Ele é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Mas, irmãos, quando eu me deparo com uma história como essa, eu fico muito feliz por ver que houve salvação. E sabe que é uma questão que não é muito compreendida, né? Se você olhar para a história, aqui Jesus foi criticado porque foi à casa, ou para a casa do tal pecador. Jesus foi para a casa deste chefe que recolhia impostos e que para o povo automaticamente já era enquadrado como ladrão. Assim como quando Jesus vai àquele episódio em que iriam apedrejar aquela mulher, lembram-se dessa história? E quando Jesus fala: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, porque eles não estavam cumprindo a lei decentemente, mas cumprindo a lei com rigor só em cima da mulher. Mas e o homem? Já que ela foi pega em adultério. E quando Jesus então vê essa falha e faz esta análise, ou afronta, ou confronta-os à própria lei, eles vão embora, porque houve salvação ali. Jesus fala para aquela mulher a respeito disso. Interessante que quando ele abria os olhos de um cego, quando alguém saía andando, quando alguém era curado, o espanto, tanto para a multidão quanto para os líderes, era outro. Mas falar de salvação, aí o meu entendimento tem sido esse, e aconteceu com o próprio Jesus. Nem a multidão se agradava muito, tanto que os seguidores pelo pão foram embora quando ele fez essa declaração: olha, eu vim para ser entregue. E eles foram embora.
que causou aquela pergunta, e vocês também querem ir? Aí Pedro já levanta, não, só tu tens palavra de vida eterna, para onde iremos nós? Também causava um certo repúdio nos líderes e muito mais no diabo. Quando se prega salvação, a gente mexe com essas estruturas. Porque muitas pessoas hoje procuram as igrejas não para ouvir salvação, ou de salvação, mas para ouvir de prosperidade, não é verdade? Muitas pessoas hoje procuram a igreja para ouvir de cura, mas não para ouvir de salvação. Mas nessa noite, eu quero falar sobre salvação. Este é o maior presente, é o melhor presente que Deus nos deu. Depois as demais coisas Ele acrescenta, outras coisas Ele nos dará. A cura Ele também tem para dar, já preguei sobre cura e creio. Ele também tem bênçãos para nos dar nas áreas que a gente precisa. Ele quer ver a harmonia da nossa casa, então Ele nos dá paz. Ele quer ver o nosso coração alegre, por isso Ele nos proporciona alegria. Mas nada disso, creia, nada disso virá antes da salvação. A salvação tem que vir primeiro. Ah, mas eu vou à igreja, eu fico tão feliz e ano após ano, mas sem me encontrar com Jesus, pastor. Está errado, tem alguma coisa de errado aí. Não seja apenas um frequentador, mas seja um discípulo. De verdade, seja um discípulo. Aquele que procura, que busca ao Senhor. Eu vejo o esforço desse homem na busca pelo Senhor e isso me chama a atenção. Por causa da multidão, olha novamente a multidão aí. Quando não era, cala a boca, baixa a bola aí, ó, Jesus, essa multidão atrapalhava logo quem? Os pequenos, né? E se eu estivesse lá também, teria que subir nessa árvore, com certeza. Ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão, mas teve uma ideia. Viu aquela árvore e subiu. Jesus estava atravessando Jericó. Jesus estava com o povo atrás dele, porque Lucas capítulo 18, versículo 43, diz que o cego tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus, e também todo o povo vinha atrás dele, ouvindo isto, dava louvores a Deus. Mas quando ele se depara com Zaqueu e chama-o para a sua casa, todos os que viram, estes que estavam agora há pouco louvando a Deus, murmuravam e diziam: olha, ele se hospeda na casa de pecadores. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que tem algumas pessoas indo a alguns lugares, fazendo coisas piores do que estar naquele lugar simplesmente, ou indo a lugares nada a ver, fazendo coisas mais nada a ver ainda, e querendo usar até desse texto que Jesus ia para a casa do pecador, Jesus comia com o pecador, Jesus andava perto do pecador e querendo fazer uma análise de que está certo você ir a qualquer lugar. Mas eu fico pensando, Jesus poderia, ao invés de ir na casa de Zaqueu, ter olhado Zaqueu, pesquisado Zaqueu e falado: bom, deixa eu ver o boteco que ele frequenta, eu vou lá. Foi isso que Jesus fez? Ele foi à sua casa. Irmãos, tem uma ética em Jesus, tem um posicionamento em Jesus que a gente tem que copiar mesmo. Mas se for para copiar, vamos copiar direito. Vamos copiar direito. Você não vai ganhar um amigo seu entregue ao pecado, indo ao mesmo lugar que ele vai, fazendo as coisas que ele faz. Jesus não pegou e disse assim: bom, já que eu quero alcançar Zaqueu, eu vou lá onde ele coleta os impostos, onde provavelmente não ele apenas, mas os seus comandados, porque ele era chefe. Eu vou até onde ele trabalha e chegando lá, vou ver como ele trabalha, mas eu vou para ganhá-lo para o reino. Tá, mas ali Jesus sabia que não era aquele ambiente tão legal, porque as pessoas quando iam àquele lugar, até a coleta dos impostos, ou onde se fazia a coleta dos impostos, as pessoas não iam felizes não. Também não era um lugar para Jesus alcançar Zaqueu. Mas Jesus escolheu onde mesmo para alcançar o coração de Zaqueu? A sua casa. Jesus poderia falar assim: desce depressa, Zaqueu, eu vou falar com você aqui, no meio da multidão. Não, desce depressa, Zaqueu, eu vou à sua casa.
Por isso que muito em breve, irmãos, pastor, mas o senhor já falou isso há algum tempo atrás, vou repetir, e é no tempo de Deus, esse tempo está chegando. Um tempo muito breve, nós iremos a muitas casas, como Jesus fez. Iremos a muitas casas levar o evangelho de Jesus através dos pequenos grupos. Mas Deus está preparando tudo isso, o momento certo chegará, está chegando, mas o momento certo chegará. Em breve os irmãos terão notícia quanto a isso. Voltando ao texto, Jesus vai à casa deste homem. Mesmo com as pessoas olhando torto, mesmo com as pessoas julgando Jesus, mas ele tinha um objetivo: estar na casa de Zaqueu, porque ele queria não só o seu coração, mas a sua casa toda. Quando ele chega ali, durante o tempo que Jesus está com ele, Zaqueu se levanta e diz ao Senhor, a Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Algumas pessoas já dizem assim, realmente ele era ladrão, mas ele diz, se em alguma coisa, se em algo eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus confirma que ele era um filho de Abraão, então ele era conhecedor da lei. Aqui ele estava declarando algo que a lei ensinava: se houve o furto, se houve o roubo, precisa devolver 4 vezes mais. No entanto, eu creio que o coração dele ardia ainda mais. O que ele estava provando para Jesus aqui, é que ele estava se desapegando das coisas que ele tinha. O que antes era muito, mas muito importante para ele, agora ficou sem importância, porque ele preferia servir ao Senhor. Ele preferia honrar e glorificar ao Senhor. Então aquilo que o impedia de louvar e exaltar ao Senhor, ele queria lançar fora. Irmãos, no capítulo 18 também, Jesus faz menção, do versículo 24 ao 27, você não precisa ler, que é impossível, não precisa abrir, não precisa folhear, que é impossível aos homens, isso é impossível aos homens, sendo muito ricos, tendo muito dinheiro, é impossível ao homem sozinho se desvencilhar dessas coisas. Mas no versículo 27 ele fala, o que é impossível aos homens, é possível para Deus. Ao estar frente a frente com o Mestre, ao estar frente a frente com o Senhor, ele não teve dúvida que a sua riqueza o atrapalhava de seguir Jesus. E por isso ele faz esta proposta. Quero dizer para você nessa noite que talvez não é esta a proposta que você tenha que fazer para o Senhor nesta noite, a fim de segui-lo. Dar dinheiro a pobre, devolver aquilo que você entendeu que pegou imerecidamente, né? Que você roubou mesmo, e vou devolver de tal forma, ou sei lá de qual forma. Talvez a questão hoje, que você precisa deixar, e o Espírito Santo de Deus já tem mostrado para você, é que talvez você precisa mudar alguns valores na sua casa. Irmãos, eu vejo que hoje a preocupação é tão pequena com relação a, vamos celebrar um aniversário cultuando ao Senhor? Não, vamos celebrar um aniversário fazendo bastante festa. E vamos chamar bastante gente da nossa família. E como tem gente da nossa família que gosta de uma cajibrina, a gente tem que agradar, e você entra nessa. Então você precisa olhar hoje para os valores que estão dentro da sua casa, e se esses valores não estão de acordo com a palavra de Deus, é isso que você precisa abrir mão nessa noite. Como ele abriu mão da riqueza, ele abriu mão: eu não preciso ser rico, eu quero seguir o Senhor. Ao contrário daquele moço do capítulo 18, aqui de Lucas, muito rico esse texto aqui.
O jovem rico que chega até Jesus, até se dispondo a segui-lo, mas quando Jesus falou para ele assim: olha, você tem observado a lei? Tenho, mas uma coisa te falta: vende tudo que você tem, dá aos pobres, terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Abre mão daquilo que de fato atrapalha você a servir ao Senhor. Mas ele, ouvindo essas palavras, o versículo 23 diz que ele ficou muito triste, porque ele era riquíssimo, e ele não quis seguir Jesus. Aqui é dinheiro, meu irmão. Aqui até você vai dizer: ah, pastor, mas também não é fácil, né? A gente luta, trabalha, vem alguém e diz que para seguir Jesus eu tenho que deixar isso em segundo plano, terceiro ou quarto. Ah, é difícil. Tá, mas você talvez deixa Jesus em outros planos na sua vida por coisas semelhantes. Você coloca o trabalho em primeiro lugar. Você coloca, como eu já disse aqui, uma festança em primeiro lugar, e não lembra-se nem de fazer uma oração agradecendo a Deus. Não que isso também é essencial, já que você está fazendo tudo errado. Na verdade é uma hipocrisia. Mas temos que fazer certo. Quais os valores hoje que precisam ser mudados, que precisam mudar dentro da sua casa, para que Jesus declare a você: hoje houve salvação nesta casa? Se nós olharmos ainda para o contexto, a casa que Jesus pode estar trabalhando nesta noite, é a minha própria casa, a minha própria vida como sendo uma casa. Aí nós vamos entender o quanto é profunda esta palavra. Quantas coisas talvez nesta noite nós precisamos deixar de lado, abrir mão, por amor a Jesus, com o intuito, com o desejo de segui-lo. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Semelhante a esse texto tem a cura da mulher, e que Jesus também faz essa mesma menção. Esta é filha de Abraão. E eu fico pensando que Jesus, o próprio Deus, também fala com aquele que já creu em seu nome, que já se tornou filho de Deus, mas que ainda está preso por alguma questão, em alguma mazela. Ah, eu não venço o nervosismo, eu não venço que quando eu vejo eu estou falando uma palavra torpe, eu não venço isso ou aquilo outro, eu não venço um vício que eu tinha, havia vencido, volta e meia ele está de volta, está aqui de novo, e assim você vai protelando e levando a sua vida. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, e esta palavra é para Israel. Mas essa palavra hoje também é para mim, para você, se nós não estivermos levando a nossa vida cristã com diligência. Zaqueu entendeu que ele precisava doar metade do que ele tinha para já dizer para Jesus: a riqueza para mim já não importa mais, ela não está em primeiro plano na minha vida mais. Depois ele quer cumprir a lei, devolvendo, se em alguma coisa ele furtou alguém, 4 vezes mais. Mas todo esse esforço deste homem foi para dizer para Jesus: eu não quero nada imundo na minha casa. Você tem convivido com alguma imundícia na sua casa? A não ser aquele gato que mia, que faz miau de verdade. Tem gato lá na sua casa, de outras coisas? Parece pequeno, não parece? Parece pouco, não parece? Zaqueu poderia passar por cima dessa história toda, não se comprometer com roubo algum e nem falar de doar nada a ninguém, inclusive dizer para Jesus, que é coisa que às vezes a gente gosta de fazer aquela barganha, né? Achando que vai enganar a Deus e dizer: Senhor, a minha riqueza eu dou a Ti, a minha riqueza não, eu vou pegar a minha riqueza e dar metade aos pobres. Eu quero me diminuir, eu quero ser diminuído,
para te seguir. Às vezes a prepotência que está no teu coração não é riqueza, porque você não tem dinheiro, mas são outras coisas que você precisa vencer. Um orgulho sem fim, um egoísmo sem fim. Irmãos, dá para trabalhar esse texto até amanhã, mas não sou eu que te convenço, então eu vou parar por aqui. Não sou eu que vou fazer a sua cabeça. O pastor falou, não, eu quero que o Senhor fale com você. Quero que você dê liberdade ao Espírito de Deus agora. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você deixe o Espírito de Deus mostrar essa realidade para você. Você precisa deixar esse desejo de viver como criatura apenas, coisas que a palavra vai dizer para o velho homem, e viver uma nova vida. E você que já está em Cristo, comparado aqui com Zaqueu, um filho de Abraão, você que já está em Cristo, que já faz parte do povo de Deus, do Israel de Deus, precisa também rever os seus valores e se colocar diante do Senhor. Feche os seus olhos.